iremos continuar. E agora iremos falar sobre o Salmo 32. Farei leituras, irmãos, somente acompanhem. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não adora. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem impiedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrechos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de por ti o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Meus irmãos, poucas coisas são tão gratificantes quanto o momento em que nós conseguimos resolver um problema, seja ele de qualquer natureza. É como se um peso fosse tirado das nossas costas e no lugar brotasse uma sensação intensa de alívio, de conquista, de orgulho, de alegria. Nós podemos pensar das diversas coisas que nós quando nós conseguimos resolver um determinado problema, nos traz esta alegria. Podemos pensar, por exemplo, quando nós homens, principalmente, quando finalmente nós conseguimos resolver o problema de uma cadeira com o pé em falso. Nós ficamos felizes, contentes, fomos os heróis do dia, né? Nossas esposas que ficam felizes também. Ou nós podemos, durante um aperto financeiro, contas acumuladas, prazos apertados, noites mal dormidas, nós sentamos para fazer um planejamento e organizar as coisas, e quando finalmente conseguimos organizar as coisas, quitar as nossas dívidas, ou quando nós encontramos saída que parecia talvez impossível, a alegria ela é imensa. Finalmente sobrou um pouquinho do salário no final do mês. Ou durante uma enfermidade, por exemplo, uma forte gripe, corpo abatido, dores no corpo, noites mal dormidas. Muitos irmãos recentemente passaram por isso aqui, não é? Remédios e mais remédios não resolvem o problema do calafrio do nariz entupido. Mas de repente vem a vovó, vem a mamãe com aquele chá caseiro, com mel, alho, limão e pronto, tira e queda. De repente, começamos a respirar bem, começamos a sentir o nosso corpo mais leve e principalmente conseguimos dormir bem de novo. Lógico que a vovó fica feliz, a mamãe fica feliz, a gente também fica feliz porque finalmente conseguimos resolver o problema da enfermidade. A gente pode listar diversas coisas, diversas situações que frequentemente nos trazem alguns problemas para serem resolvidos, e nós, por natureza, somos resolvedores de problemas. Nem sempre conseguimos resolver tudo, mas quando nós conseguimos, quando nós temos sucesso, nós nos alegramos, nós ficamos felizes. Porém, todos esses problemas que nos acontecem no nosso dia a dia, não chegam nem perto daquele que é o maior dos nossos problemas. Aquele que não é um problema particular de um, mas é algo que recaiu sobre toda a humanidade, que é o problema do pecado. Esse não se resolve com apertos de parafusos, esse não se resolve com um planejamento, muito menos com o chá da vovó. Este, somente Cristo,
somente Cristo pode resolver. E quando esse problema de fato é resolvido naqueles que ele chamou de forma eficaz, como que nós ficamos? Mais que felizes. Como Davi inicia o Salmo falando da bem-aventurança. Bem-aventurança, ou mais feliz, mais do que feliz, é aquele cuja iniquidade é perdoada. O tema deste salmo fala dessa bem-aventurança, fala dessa extrema alegria de alguém que teve os seus pecados perdoados. Nós não sabemos qual é a ocasião, qual é a circunstância em que Davi aqui ele escreve este salmo. Alguns comentaristas dizem que este salmo está relacionado ao pecado de Davi, quando ele comete adultério com Batseba e manda Urias para a morte. Este salmo, portanto, podemos dizer que ele faz par com o Salmo 51. Lá no Salmo 51, se você observar, abra comigo o Salmo 51, rapidamente. Salmo 51, no verso de número 13. Davi diz o seguinte: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Alguns comentaristas afirmam que esta afirmação de Davi, ela se cumpre no Salmo 32. Portanto, o Salmo de número 32, ele é um salmo de instrução. Davi usa este salmo, escreve este salmo com o objetivo de que os seus leitores possam meditar nele e dele obter instrução. É conhecido como um salmo didático, ou um salmo de sabedoria. O que deixa isso bem claro, não somente as bem-aventuranças que ele cita no início aqui, como também as instruções que nós vemos a partir do verso 8 até o final do verso de número 11. Então, este salmo, além de ser um salmo de instrução, um salmo didático, que vem para nos ensinar, para então obtermos instrução, também é um salmo de ação de graças. As bem-aventuranças do verso 1 e 2, que Davi cita, como também no final, versos 10 e 11, nos indicam que alguém que está alegre e feliz porque teve os seus pecados perdoados. Então, qual é a instrução? Quais são as instruções, então, que podemos obter deste salmo e a partir da experiência de Davi com relação ao seu pecado, o perdão dos seus pecados pelo Senhor Deus? Eu quero dividir este salmo em 3 partes. Primeira parte, do verso 1 e o verso 2, onde ele fala das bem-aventuranças, que Davi nos ensina e nos mostra qual é o motivo da verdadeira alegria. A segunda parte, do verso 3 até o verso de número 7, Davi nos ensina a disciplina que leva ao arrependimento. E por fim, do verso 8 até o verso 11, Davi vai nos ensinar sobre a promessa de que seremos conduzidos pelo Senhor Deus. A promessa de que nós seremos conduzidos pelas veredas da justiça. Então vejamos primeiramente a primeira parte, verso 1 e verso 2. Em geral, como informei aqui, somos ensinados que a nossa felicidade consiste no favor de Deus como fundamento da nossa alegria. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Salmo 1 e o versículo 1, quando diz bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, ou quando a gente lê o Salmo 119, também o seu verso 1, que diz bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, nós percebemos aqui que este é o caráter do homem bem-aventurado, aquele que não anda no conselho dos ímpios e aquele que é irrepreensível no seu caminho, é o caráter do homem bem-aventurado. Mas como nós olhamos no Salmo 32, a bem-aventurança, quando Davi cita aqui, quando ele diz bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, nós percebemos que este é o fundamento da sua bem-aventurança. Matthew Henry explica esta afirmação de que o perdão dos pecados é o fundamento no qual o caráter daqueles que são bem-aventurados flui. Então, qual é o fundamento? O fundamento da verdadeira alegria.
O que de fato nos faz ser bem-aventurados de forma fundamental é o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Em particular, nós somos instruídos aqui, e eu preciso que os irmãos observem algumas coisas. Primeiro, Davi nos ensina sobre a natureza do perdão dos pecados, e aqui ele usa algumas expressões. A primeira expressão, no verso 1, diz aqui: bem-aventurado aquele cuja iniquidade. Algumas traduções traduzem isso aqui de melhor forma para transgressão. Então a expressão é: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado. Algo que aponta para quando ultrapassamos o limite de algo que foi estabelecido. A segunda expressão, ainda no verso 1, é pecado, que aponta para errar o alvo, sair do caminho. E no verso 2, iniquidade, né, que aponta para a depravação e a distorção moral. Essas três expressões aqui, que Davi usa aqui, elas são usadas como referência para o pecado em si. Mas ele traz essas repetições para trazer uma intensidade e seriedade para aquilo que ofende a Deus, que são os nossos pecados. Para trazer intensidade e realçar os muitos aspectos da nossa rebelião, da rebelião do homem contra Deus. Então, qual é a bem-aventurança que Davi descreve, as bem-aventuranças que Davi descreve aqui? Ele descreve que feliz é o homem que tem a sua transgressão perdoada. Isto é, a obrigação de punição ao qual nós estávamos sujeitos, em virtude da sentença da lei, é anulada, ela é cancelada. Nós somos bem-aventurados porque o nosso pecado é coberto. Nós olhamos lá para Gênesis e vemos que um dos primeiros sintomas de culpa dos nossos primeiros pais foi quando eles perceberam que estavam nus e se envergonharam com a sua nudez. Então, quando o pecado ele é perdoado, ele é coberto, assim como o Senhor Deus fez lá no Éden. Vestiu Adão e Eva para cobrir a sua vergonha. Davi também nos diz que nós somos bem-aventurados porque Deus não atribui, não imputa iniquidade a nós. Quando Deus não imputa, significa que Ele não atribui culpa. Significa que Ele absolve. Romanos capítulo 4, quando o apóstolo Paulo escreve, os irmãos acompanhem comigo. Romanos capítulo 4. A partir do verso 8. O apóstolo Paulo diz assim: e assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Quando nós olhamos aqui para o que o apóstolo Paulo nos diz, o que ele está nos ensinando aqui, e citando Davi, e anteriormente falando a respeito de Abraão, citando Gênesis capítulo 15, verso 6, o apóstolo Paulo nos ensina que quando Deus nos trata como sendo justos, não é pelas obras, que é o que ele diz no capítulo 3, verso 20, aqui de Romanos. Ele diz que é dádiva, é uma dádiva por parte dele, independente daquilo que eu faço, independente das nossas obras. E ele usa o exemplo de Abraão para explicar isso. Quando ele usa Abraão, ele diz o quê? O que ele nos ensina? Nos ensina que nós somos declarados, nós somos contados ou reconhecidos como justos quando Deus atribui ou imputa a justiça de Cristo em nós. E que a condição necessária para isso é a fé. Quando Deus, então, ele não atribui iniquidade, Deus cancela a dívida, ele remove dos seus registros, ou seja, essas dívidas não contam mais. Por isso, Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso substituto, ele pagou por elas lá na cruz. Por isso somos bem-aventurados.
Porque a transgressão foi perdoada. Nossa transgressão contra a lei, contra o Senhor foi perdoada. Nosso pecado foi coberto. O sangue que foi derramado cobriu os nossos pecados. E a ideia de coberto não é ocultar de nós os nossos pecados, porque o próprio Davi fala no Salmo 51 que o seu pecado está sempre diante dele. Tampouco esconder da onisciência do Senhor, mas é cobrir que eles estão cobertos da justiça vingativa de Deus. Nós somos bem-aventurados porque em nós Deus não atribui, não imputa iniquidade em nós. Por isso que Davi, ele diz, feliz, mais do que feliz, é aquele cujos seus pecados foram perdoados, a sua iniquidade, o seu pecado foi coberto. Uma coisa que Davi nos faz observar aqui, no final do verso de número 2, quando ele diz, cujo espírito não abola. Davi está falando aqui do caráter daquele cujo pecado é perdoado. Ele está falando de uma confissão que ela é sincera, uma confissão que é completa, uma confissão que não tem engano, não tem hipocrisia. O que Davi está nos ensinando aqui, está nos exortando, é sobre fingir, sobre fingimento, sobre dissimulação. Algo que Davi fez quando ele pecou contra o Senhor Deus. Ele fez de todas as formas, de todas as maneiras para esconder os seus pecados que ele havia cometido contra o Senhor Deus. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 6, no verso 1, ele desconstrói, então, qualquer ideia de nós sermos livres para permanecermos no pecado, para que a graça seja mais abundante. E aqui fica muito claro que essa desconstrução de Paulo, ela quando nós observamos a sinceridade daquele que confessa os seus pecados, daquele que verdadeiramente reconhece os seus pecados e confessa diante do Senhor Deus. Charles Spurgeon diz que a autoilusão e a hipocrisia não ocasionam a bem-aventurança, mas o perdão livra da culpa e do engano. Então, por que Davi nos diz que somos bem-aventurados? Porque os nossos pecados foram perdoados. Fundamento da verdadeira felicidade é porque o Senhor Deus mandou seu Filho para morrer na cruz pelo nosso lugar, para então perdoar os nossos pecados, nos reconciliar com o Pai. Em segundo lugar, o que Davi nos instrui aqui. A partir da sua experiência, nós observamos, do verso 3 até o verso de número 7, Davi nos ensina, nos fala da disciplina que leva ao arrependimento. E aqui nós vamos lembrar do fatídico dia, quando Davi, andando pelo terraço do palácio, ele deveria estar na guerra, mas não estava. Então ele observa uma bela mulher que está tomando banho. Batseba, que era esposa de Urias. Davi vê, Davi cobiça, toma e esconde. Esses foram os passos do pecado de Davi. Ele viu Batseba, cobiçou aquela mulher, tomou e escondeu. Quando ele vê aquela mulher, ele pede para os seus guardas, chame ela. Eles pegaram ela, Davi se deitou com aquela mulher que não era dele, cometeu adultério. Tempo depois ela chega para Davi e diz, Davi, estou grávida. E agora? Então nós percebemos, nós vemos lá no relato de 2 Samuel, que Davi começa a planejar algo impressionante para alguém que era rei, para tentar se safar do seu pecado. Talvez para dizer que aquele filho não é meu. Urias estava na guerra, ele manda chamar Urias e diz o quê? Urias, para casa, descansa lá. Você está na guerra, vai descansar, deixa com a sua mulher. E Urias diz o quê? Não, como é que eu vou descansar se meu povo está em guerra e eu vou ficar aqui? Não deu certo. Então Davi embebedou Urias, vai para sua casa, deite com sua mulher. E quando o plano de Davi não deu certo, o que ele pensou? Mandou colocar Urias na frente de batalha para morrer. Problema resolvido, não é? Na cabeça de Davi, o problema tinha sido resolvido.
Mas quando nós olhamos aqui o relato do Salmo de número 32, a mão do Senhor Deus pesava dia e noite sobre ele. E ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu não confessei os meus pecados, do momento que eu pequei, esse período do momento que ele peca até o momento em que ele confessa os seus pecados, nós vemos que os seus ossos, ele diz, os meus ossos envelheceram. Os meus ossos envelheceram. A força, a saúde foram se desvanecendo. Ele gemia o dia todo e se queixava de dores o dia todo. O seu humor, o seu vigor se tornou uma sequidão. Davi não era mais a mesma pessoa. Davi estava diferente. O humor de Davi não era mais aquele humor vibrante. Era alguém seco, era alguém vazio. Porque a mão do Senhor Deus pesava sobre Davi por causa dos seus pecados. O Salmo de número 38, os irmãos passem um pouquinho. O Salmo de número 38, para alguns comentaristas, está relacionado também ao mesmo pecado. E aqui nós podemos ver, onde ele descreve os efeitos físicos dos conflitos espirituais de Davi. Davi sentiu os seus ossos envelhecendo. E veja o que ele diz, a partir do verso 2. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado, sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Arde-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. A sua estrutura mais sólida, a sua coluna do seu corpo estavam desmoronando. E meus irmãos, todo conflito que nós passamos, seja qual for a sua natureza, pode produzir uma profunda perturbação na nossa mente e no nosso corpo. Podemos até dizer que a experiência de Davi, ao sentir no seu próprio corpo as consequências do seu pecado, é algo excepcional. Mas a sua teimosia, a sua impenitência dos seus pecados diante de Deus é algo comum. Porque nós naturalmente agimos assim. Por quantas vezes nós pecamos e usamos de todas as formas, todas as maneiras, todas as artimanhas para esconder os nossos pecados, na tentativa de muitas vezes não só escondê-los, mas justificá-los por meio da nossa autojustiça. Sendo que, na verdade, no fundo, nós sabemos que nosso pecado, por menor ou maior que ele seja, é uma afronta ao Deus Santo. Meus irmãos, Deus estava tratando Davi. Deus estava tratando o seu servo. A mão de Deus pesava sobre ele de dia e de noite. E veja que interessante, irmãos, porque a mão de Deus, ela pode ser a nossa fonte de segurança, de consolo, mas também pode ser a nossa disciplina. A mão de Deus pode ser a nossa proteção, o nosso guia, mas também pode ser pesada sobre nós para tratar os nossos pecados. E a mão de Deus, seja para nos abraçar, seja para nos consolar, como também para nos disciplinar, é uma evidência clara do amor de Deus para com o seu servo. Deus ama o seu servo, Deus ama Davi, por isso Deus está tratando o seu pecado. Deus está tratando o seu pecado. Deus não permite que Davi se fique confortável com o seu pecado. Mas a sua mão pesa sobre ele dia e noite. Charles Swindoll diz que o pecado oculto, ele não pode coexistir com a paz interior. A paz que tanto nós queremos sentir, a paz de Deus que excede o entendimento, ela não coexiste com pecados ocultos. Os nossos pecados precisam ser tratados, precisam ser confessados diante do Senhor Deus. Se quisermos ter paz, a verdadeira paz, precisamos, irmãos, confessar os nossos pecados.
Ele confessa a Deus, agora no verso de número 5, ele diz: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi chegou ao momento e disse: não dá mais. Eu não posso mais suportar isso. Então Davi, de forma sincera e verdadeira, confrontado pelo servo do Senhor, o profeta Natan, ele então confessa o seu pecado. Ele confessa a Deus o seu pecado, não oculta mais a sua iniquidade, ele abre o seu coração, então confessa os seus pecados àquele que é o único que pode resolver o seu problema. Irmãos, e nenhum de nós tem a capacidade de aliviar a consciência da culpa do pecado, muito menos a nossa autojustiça. E, aliás, esse é um dos maiores erros que nós cometemos, de encontrar soluções para os nossos pecados na nossa autojustiça. Nós não confiamos na justiça de Deus. A nossa autojustiça, irmãos, não trata pecado. Davi sabe que deve buscar o perdão naquele em que a purificação e a cura podem genuinamente ser encontradas, a saber, o nosso Senhor. E quais os benefícios do perdão dos nossos pecados? Quais as consequências da obediência a Deus em nossas vidas? Primeiro, o verso número 6 nos fala sobre o testemunho. Aquele que é obediente a Deus, que confessa os seus pecados, testemunha a respeito desta bondade, da graça de Deus, do perdão dos pecados. Quando os cristãos se submetem à autoridade, à palavra de Deus, quando reconhecem os seus pecados, confessando os seus pecados e abandonando os seus pecados, isso encoraja outros cristãos a confiar na graça de Deus. Meus irmãos, os nossos pecados, eles podem causar um estrago gigantesco, não só em nós, na nossa família, mas também na igreja. O meu pecado pode ser tropeço para o meu irmão, mas quando eu confesso os meus pecados, eu incentivo e encorajo os irmãos a também confiar na graça perdoadora do Senhor Deus. Segundo, a pessoa que busca o Senhor de todo o coração, o achará, e sabe que Ele mantém os seus filhos em segurança, mesmo quando as águas, como diz no final do verso 6, quando as muitas águas transbordarem, não serei atingido. É alguém que encontra a segurança no Senhor, é alguém que está seguro no Senhor. No verso 7 ele diz: tu és o meu esconderijo. É alguém que está protegido pelo Senhor, tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Veja que expressão linda, irmãos. Me cercas de alegres cantos de livramento. Perceba o contraste aqui de alguém que cala e que oculta o seu pecado e de alguém que confessa os seus pecados. Enquanto Davi cala os seus pecados, os seus ossos doem, ele está abatido, muda o seu humor, o seu vigor, já não é mais a mesma pessoa. Mas aquele que confessa o seu pecado, este é cercado, encontra segurança, encontra proteção e é cercado de alegres cantos de livramento. Isso é interessante porque cantos de livramento aponta para a ideia de que não somente eu, mas todos aqueles que tiveram seus pecados perdoados cantarão juntos, alegres porque tiveram seus pecados perdoados em Cristo Jesus. Aponta para uma reunião na congregação com os santos. O povo, os homens, os justos, os piedosos que foram perdoados e que agora cantam alegres ao Senhor Deus. Quais são os benefícios, irmãos, daqueles que de fato confessam, se arrependem dos seus pecados? É poder desfrutar as bênçãos da comunhão com os nossos irmãos, que também foram perdoados e alcançados pelo Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, Davi nos ensina da promessa de que seremos conduzidos pela vereda da justiça. Do verso 8 até o verso 11.
Alguns têm entendido aqui que o comunicador desses versículos é o próprio salmista, que agora assume um papel de mestre, de que agora é ele quem vai instruir. Porém, a ideia aqui de que trata da resposta do Senhor à sua declaração de confiança, que nós vimos no versos 6 e 7, ela é melhor compreendida de que é o Senhor agora que está instruindo, é o próprio Senhor Deus que está instruindo. Mas, de qualquer forma, o ponto aqui é que o perdão e a fé devem levar à obediência e à retidão. E quais são as promessas aqui, irmãos, que Davi, então, nos ensina? A primeira promessa é que nós seremos instruídos e ensinados. Nós seremos instruídos e ensinados. A instrução e o ensino será feito a partir do cuidado vigilante e íntimo que Deus exerce por nós. Veja que ele diz, verso 8, instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas, sob o meu cuidado pessoal e íntimo, te darei conselhos. O próprio Senhor Deus, de forma pessoal, relacional, é que nos instrui. A segunda é que, em contraste à obediência da alma perdoada, nós vemos aqui uma advertência. A advertência é que nós não devemos ser como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais sem freios e cabrestos são dominados de outra sorte. Não obedece. Irmãos, o pecado, ele embrutece o homem. Ele tira o seu entendimento, tornando o homem teimoso, insensível, que não ouve, que não percebe, que não consegue desfrutar das bênçãos de Deus no meio da sua igreja. Por causa do pecado, o homem ele age como um animal irracional, comporta-se como um cavalo ou uma mula que precisa de freios para poder ser governado. A advertência aqui do salmista que está nos instruindo é para não sermos indisciplinados e ingovernáveis. Não seja como um cavalo ou como uma mula que não tem entendimento. No Salmo de número 73, abram comigo, por favor. Nós vemos ao mesmo exemplo o salmista que repreende o seu próprio coração pelos seus pecados, os quais ele se arrependeu, comparando a um animal. Salmos 73, verso 22. Veja o que ele diz: eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Alan Herman comenta que um pecador não deve sentir-se constrangido como um animal rebelde, mas com base no senso de necessidade ele deve fazer a sua confissão e buscar o perdão. O homem que não reconhece os seus pecados, que não se humilha sob a poderosa mão do Senhor Deus, sofrerá as consequências amargas de suas transgressões, como nos diz o verso de número 10. Muito sofrimento terá de por ti o ímpio. E o contraste é, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. E ele conclui dizendo: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai-vos todos, vós todos que sois retos de coração. Irmãos, não há palavra que seja mais central no Antigo Testamento que a palavra alegria. O perdão dos pecados significa que Deus reparte com o homem parte da sua alegria. E essa alegria que somente os justos, os retos de coração, recebem do Senhor, forma o centro do nosso culto, da nossa adoração ao Senhor, que consiste em regozijar-se diante dele, diante do Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de ter comunhão com ele. E quando
o reino futuro chegar, o dia que nós tanto esperamos, será marcado por grande alegria. Por isso, a instrução do salmista: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Essa é a instrução do salmista para os seus leitores, certamente para nós também. E para concluir, eu queria fazer aqui algumas aplicações de forma bem rápida. Em primeiro lugar, irmãos, duas coisas precisam ficar claras aqui. E que Davi deixa bem claro no salmo que ele escreve. A primeira é que nós podemos perceber a graça do Evangelho, a graça de Deus presente aqui, no perdão dos nossos pecados, como vemos no verso 1 e verso 2, na proteção divina, como nós vemos no verso 6 e 7, a orientação que recebemos do Senhor, verso de número 8. Observamos a graça de Deus, o favor de Deus para com o seu servo. Mas também devemos entender que do nosso dever, que é confessar os nossos pecados diante de tamanha bondade, confessar os nossos pecados, buscar o Senhor Deus, como nós vemos que o piedoso te fará súplicas no verso de número 6, em tempo de te encontrar. Pastorear o nosso próprio coração, as nossas motivações e alegrar-se no Senhor, o nosso Deus. A graça de Deus presente, mas também o nosso dever, como aqueles que foram alcançados pelo favor do Senhor Deus. O primeiro, para o nosso conforto, para a nossa segurança, e o segundo, para a nossa vivificação, o nosso regozijo. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, ele deixa bem claro que, uma vez que os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus, não há condenação. Nós lemos isso na liturgia, por exemplo. Portanto, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todavia, irmãos, o pecado de tal forma nos afetou, como diz o salmista, o próprio Davi no Salmo 51, ele está sempre adiante de nós. De vez em quando, ele prejudica a nossa comunhão com Deus. Veja o que aconteceu com Davi enquanto ele calou o seu pecado. Um homem frio, seco, insensível, que fez de todas as formas para esconder o seu pecado, prejudicando a sua comunhão com Deus. Mas então, quando ele confessa o seu pecado, a sua comunhão com Deus é restabelecida. Derek Kenner, ele comenta o seguinte, que se o perdão é bom, a comunhão é melhor ainda. Irmãos, não há uma coisa mais preciosa do que ter a comunhão plena com o Senhor Deus. Sermos reconciliados com o Senhor Deus. Poder, no dia do Senhor, nos achegar diante dEle, confessar os nossos pecados, ser pastoreados pela Sua palavra, estar em comunhão com os nossos irmãos e com Ele. Se o perdão é bom, a comunhão é melhor ainda. Em terceiro lugar, a mão de Deus pesando sobre Davi é uma clara evidência do amor de Deus para com seu servo. O autor de Hebreus nos ensina no capítulo 12, verso 6, que Deus disciplina a quem ama. É prova de que nós somos filhos. Por mais que doa, por mais que seja difícil, irmãos, entendam que isto é graça de Deus, porque Deus está tratando o seu pecado. Deus não quer que você fique confortado com o seu pecado. Ele pesa a sua mão porque Ele lhe ama. Mas ao mesmo tempo que Ele pesa a sua mão, com a sua mão Ele consola quando nós confessamos os nossos pecados diante dEle. Portanto, irmãos, qual é a maior bênção que poderíamos ter? O que de fato fundamenta a nossa verdadeira felicidade, se não é o perdão dos nossos pecados, que aponta para a morte de Cristo Jesus, o sangue que cobriu,
que cobriu o propiciatório e aplacou a ira de Deus que estava sobre nós, nos livrando da morte eterna. Esse é o fundamento da nossa verdadeira felicidade. E a partir dela nós vamos desenvolver o nosso caráter de bem-aventurado, daqueles que são irrepreensíveis, daqueles que não se assentam, daqueles que não andam, daqueles que vivem retamente e amam ao Senhor. Que Deus aplique, irmãos, a sua palavra no nosso coração. Deus nos abençoe.